Olá, aqui é Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje eu queria apresentar para vocês algumas questões sobre a água, o uso racional da água. E aí eu fiz três historinhas que aconteceram comigo envolvendo a questão da água e que eu queria compartilhar com vocês. Então, a primeira história aconteceu em Nova York. Eu estava num albergue, que é um tipo de hotel relativamente mais barato, onde normalmente quem fica é o pessoal mais jovem e tudo, mas que dá todas as condições necessárias para você ficar bem alojado numa cidade como Nova York e de lá você ter acesso aos outros equipamentos urbanos da cidade, como o Central Park, como a Times Square, que de noite tem muitas luzes e é super interessante, além de todos os outros elementos daquela cidade. E então nesse albergue, eu não sei como é que funcionava lá o sistema de água deles, porque imagina, Nova York é uma cidade, apesar de ter dois rios laterais da grande ilha, né? E ter o Niagara Falls lá em cima, relativamente eles têm um abastecimento bom de água, além das chuvas e de toda a água que se acumula no inverno sobre gelo. Mas é lógico que água potável realmente é algo difícil de se ter, com boa qualidade, precisa de reservatórios, tratamentos e tal, e o volume de pessoas em Nova York é extraordinário. Então como é que você abastece uma cidade como Nova York de água potável? Então é claro que eles têm, a prefeitura deles tem um projeto chamado Plan New York City, que é um plano para Nova York 2030, se eu não me engano, de tornar a cidade mais viável do ponto de vista humano, né? Enfim, então eu estava lá nesse albergue tomando banho no chuveiro, são vários banheiros, né, vários chuveiros separados, mas a água cai com um volume de água grande, relativo, você pode deixar ligado o chuveiro lá até, entendeu? Se você quiser, né? A questão da consciência. Mas, independente desse volume de água, que não é a questão agora, a água tinha um cheiro de shampoo, algo parecido com shampoo, na minha percepção. E eu, puxa vida, a água do chuveiro com cheiro de shampoo, então por quê? Porque eles reutilizam a água, né? Eles reciclam. E talvez pela quantidade de produtos químicos naquele processo de reciclagem, todo mundo de Nova York quer usar o shampoo, claro, e tal. Não sei como é que ficou o processo de reciclagem deles. Apesar da água estar garantida por todos os padrões de qualidade americanos e tal, porque eles são bastante rígidos, mas a água tinha cheiro de shampoo. A água tinha cheiro de shampoo. E a gente aqui no Brasil, né, até o momento, a nossa água tem cheiro de água. Às vezes um pouco cheiro de cloro, de algum produto químico, que também as empresas que fazem isso utilizam, né, as instituições utilizam, obviamente, produtos químicos para tratar a água. E esses produtos químicos vêm na água. Então é por isso que quando você faz um café com água da torneira, ele pode sair num gosto diferente se você fizer ele com água mineral. Então, a outra experiência legal que aconteceu comigo foi no Canadá, em novembro. Eu estava num outro tipo de alojamento que se chama um Airbnb. Eu aluguei um apartamento e eles tinham uma coisa muito interessante. A gente tinha duas, na cozinha, né? Eles tinham duas pias fundas. Uma pia tinha triturador, tipo no ralo, né? Tinha um trituradorzinho que se acionava no botão, e a outra era funda. Então, eles têm uma torneira única que atende essas duas cubas, né? As bacias da pia da cozinha. E aí você pode colocar água quente, que ajuda para tirar a gordura, e água fria para você, sei lá, lavar alguma coisa com água fria. E aí um amigo meu que já tinha morado lá, ele falou: "Ah, fica ligado, porque se você for fazer um chá, né? Não, como a água aqui é muito limpa, né, no Canadá e tal, você pode beber da torneira, mas existe uma coisa aqui, a água que você pode beber é água gelada, porque quando você aciona a água gelada, o sistema muda e você é alimentado por uma caixa, né, por um fornecimento de água que é limpa, água mesmo de beber. A água quente, ela já é uma água tratada, porque na cultura deles, a água quente da cozinha, você utiliza para ajudar na lavação das coisas, na lavagem, né? Então, não é interessante isso, assim? Então você tem a opção de misturar duas águas no mesmo cano. Então ele falou, ó, deixa ligado, quem deu essa dica para ele foi um cara do Canadá lá, né? E ele falou, ó, você deixa a água ligada por alguns segundos, a água fria,
porque toda a água quente sai, né? E aí você tem abastecimento de água mais limpa, né? E aí, o outro caso que recentemente eu vivenciei aqui foi lá em Crateús, lá no interior do estado do Ceará, num projeto da Carita, que é uma instituição ligada à igreja, que tem vários trabalhos super interessantes. Na verdade, eu fiquei impressionado com a qualidade e a eficiência deles lá e a simplicidade. Fizeram todo mundo de boa, trabalhando em projetos extraordinários para o desenvolvimento de populações que estão precisando realmente de um suporte. E eles, por uma questão de ser, né, uma instituição bastante inteligente nesses sentidos, os caras lá, eles além de terem toda a energia produzida através de painéis fotovoltaicos, que isso é uma outra história que não dá para falar aqui agora, mas eles têm um sistema de reaproveitamento de águas, né? Essas águas de chuveiro, águas de lavar as mãos, ou até mesmo águas que saem da cozinha. Que é o caso deles lá. Então eles reaproveitam essas águas, passa por uma simples caixa de gordura, todas essas águas, e aí ela vai para um sistema de decantação, que a primeira camada assim tem uns canos com uns furinhos, e aí fica gotejando num retângulo, com uma camadazinha de esterco de gado, mas que depois vira humus, porque você vai colocar minhocas, e as minhocas comem aquele esterco e fica só uma pasta. Não é nem uma pasta, é como se fosse uma terrinha úmida, soltinha, que é o humus de minhoca, que é excelente para a vida das plantas e para qualquer horta que você tem em casa. Mas isso tem a ver com o processo de filtragem, né, dessa água que cai. Depois passa por várias camadas de terra, raspa de madeira e brita, e tem todo o processo lá de um filtro, né, natural, e essa água cai limpa numa cisterna embaixo, por exemplo, né? E essa água limpa você aciona ela com uma bomba e manda para uma caixa d'água lá em cima suja. Nesse caso lá, essa água desce e vai para os vasos sanitários, para dar descarga nos vasos sanitários. É a ideia dele, o projeto deles lá, eu achei muito interessante isso. E é claro que você pode direcionar a água de todas as formas. Mas na minha casa, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de reaproveitar a água da máquina de lavar roupa, porque é muita água. Por mais que você bote numa camada, na lavagem média, você lava, né? E a facilidade de você apertar um botão e todas as roupas serem lavadas é muito tentadora. Mas se você for reaproveitar essa água que sai, você vai enchendo baldes e chega um ponto que você tem, sei lá, 6 baldes cheios e você não usou ainda essa reciclagem, né? Então, por que esses sistemas não funcionam aqui? Mas fica essa reflexão para a gente, porque a água é um recurso extremamente importante, né? O ideal é a gente beber uma água mineral caindo da torneira e tal, eternamente, mas nós estamos contaminando muito o entorno, né? As cidades detonam bastante o planeta e os reservatórios de água são impactados, não somente pelo clima, né? Porque a gente está passando por um momento climático no planeta muito interessante, mas também pelo nosso uso desses recursos, porque alguns países estão usando muito melhor a água do que o Brasil, por exemplo, né? E como a água é uma coisa que a gente precisa bastante, e o cara morre de água rapidamente se ele não for abastecido, né? A gente tem que fazer uma reflexão sobre o que nós, brasileiros, estamos fazendo com relação a isso, porque já existem muitas soluções que podem ser aplicadas, soluções altamente tecnológicas ou soluções simples como essa que está sendo aplicada no interior do estado do Ceará, ok? Então essa é a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje e a gente se vê por aí. Até lá!